Olá, essa é a primeira edição do programa Galeria. Aqui nós vamos tratar de assuntos relacionados ao comportamento dos jovens. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos conferir o que a nossa equipe preparou para o programa de hoje. Você costuma descrever seu dia a dia no Facebook? Tem divulgado no Instagram suas conquistas e bens? Se sim, você pode ser considerado um narcisista. Em tempos de mídias sociais, multiplicamos nossa imagem em sofisticados espelhos. Nossas fotos lotam Facebook e Instagram. Nossos comentários e opiniões espalham-se pelo Twitter. Nossos diários ocupam blogs, como se nos dividíssemos em múltiplas personalidades. O social media Leandro Nobre assume sua postura narcisista frente às redes sociais e admite se importar com o reconhecimento positivo de suas postagens. Quando eu recebo muitos likes ou comentários numa foto ou post, eu me sinto bem, porque eu acho que as pessoas viram aquilo, se identificaram, ou apenas gostaram, acharam engraçado ou bonito, e estão lá dando o seu aval positivo. E eu me sinto bem, dentro da web e fora, que acalenta o ego, né? Segundo a psicóloga Ellen Dias, o narcisismo deixa de ser saudável quando reflete uma autoestima fragilizada de quem a pratica. O narcisismo, em si, ele não é saudável. Se causa um constrangimento social, no sentido da pessoa não ter a adaptação e também de ter baixa autoestima. Então, se for uma característica para compensar uma baixa autoestima ou uma necessidade muito grande de reconhecimento social e de feedback social, isso obviamente vai causar sofrimento, né? Porque a pessoa vai estar sempre precisando de algum feedback para retroalimentar a autoestima dela. Então, é ruim nesse sentido. As redes sociais podem ser vistas como um espelho que reflete uma identidade moldada pelo usuário. Caroline Brito, estudante de jornalismo, explica como ela se relaciona com essas mídias. Acredito que todo mundo que se expõe, né, nas redes sociais lida um pouquinho com essa questão da vaidade, né, com a questão a exposição traz esse lado, né, de como você quer que as pessoas te enxerguem, assim. Então, sim, acho que quem se expõe, quem aceita se expor, traz também esse lado narcisista, né? Que todo mundo tem, invariavelmente. Alguns mais, outros menos. Para o professor Cláudio Paiva, doutor e pesquisador de novas tecnologias e cybercultura da UFPB, o uso contínuo da internet pode ter dois lados. De algum modo, eu penso que a Web 2.0 ela vai favorecer um tipo de interação que pode gerar formas de socialização. Muito embora a gente saiba que, como são experiências que promovem o entretenimento, a diversão, elas tendem a enfatizar mais os valores da sociedade de consumo, que são basicamente valores individualistas, valores narcisistas. Mas eu acho que isso não esgota a possibilidade de uso dessas novas ferramentas que podem conduzir a formas solidárias, formas comunitárias, formas mais consequentes de participação social. Enquanto adultos param de fumar, jovens caminham na contramão das estatísticas e encabeçam o índice dos viciados em nicotina. 90% dos novos fumantes estão na faixa etária de 15 a 19 anos. O dado alarmante é da Comissão de Tabagismo da Sociedade Paraibana de Pneumologia. O estudante Diego Guedes se enquadra nessa estatística. E aí lembro que aos meus 15 ou 16 anos, que foi aí que eu dei meu primeiro trago, e aí não parei mais. Antes que eu comprava de unidade, passei a comprar carteira, e cada vez fui fumando mais e mais. Um dos fatores apontado como explicação para que o jovem adquira o vício é o status entre os colegas da mesma idade, como explica o pneumologista Dr. Constantino Cartacho. Normalmente, o jovem ele tem uma necessidade de identificação de grupo. E muitas vezes essa necessidade de identificação de grupo é que leva à exposição a esse risco. Além de a idade de adolescência ser uma idade de assumir riscos. Então, a exposição do jovem não só ao cigarro, mas também a outras situações de risco, passa a ser mais comum nessa faixa etária. Essa exposição precoce ao vício pode causar danos irreparáveis na vida adulta.
Os fumantes são mais vulneráveis a infecções respiratórias e a patologias bucais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o fumo é a principal causa de morte por câncer que pode ser evitada no mundo. Afora o fato de que o cigarro, em geral, é uma porta de entrada para outras drogas inalatórias, vamos chamar assim, né? Existe o risco de doenças que vão desde a cavidade oral até doenças cardiocirculatórias e neurológicas. Então, você tem câncer de língua, de laringe, de faringe, câncer de pulmão, as doenças crônicas hipersecretora, como a bronquite crônica causada pelo cigarro, a disfunção ciliar, aumenta o risco de infecção respiratória, agrava a função nasal, diminui o olfato e aumenta o risco de doenças cardíacas e também de AVC. Você já levou um susto quando recebeu a fatura do cartão de crédito e percebeu que não podia pagar? Confira no VT qual a melhor forma de lidar com essa situação. Com o ingresso na universidade, as portas de entrada para o mercado de consumo e de crédito também se abrem para os jovens. Mas quando os novos consumidores não estão preparados para lidar com a responsabilidade, as primeiras dívidas começam a aparecer. Foi o que aconteceu com a estudante Karen Cunha. Ela chegou a ter 5 cartões de crédito e, para conseguir pagar as dívidas, precisou pedir a ajuda dos pais. Comecei a me endividar porque, como eu comprava muito, e eram vários cartões em várias datas diferentes, tinha dia que eu tinha que pagar e tinha dia que não tinha. Aí acabou que um mês eu pagava o mínimo do cartão, outro mês eu acabava parcelando a fatura. Isso foi virando uma bola de neve. Segundo a Federação do Comércio, 41% dos jovens entre 16 e 24 anos possuem conta bancária, quase o dobro em relação a 2008. O que fazer quando essa facilidade do crédito resulta no endividamento? Rita de Cássia é doutora em administração. Ela explica que o primeiro passo para sair dessa situação é parar imediatamente de consumir. A segunda questão é replanejar a dívida, tentando planejar ou programar um pagamento que não incorra em novas dívidas. Porque, às vezes, o tipo de programação ou reprogramação que se faz com que a dívida, daqui a pouco, você se endivide de novo para pagar aquele financiamento. O estudante Luan Barbosa conta que a única vez que perdeu o controle dos gastos foi no primeiro mês usando o cartão de crédito. Desde então, Luan faz uma planilha para controlar seu orçamento. E tento dividir meu orçamento em 3 partes. 10% eu sempre poupo para caso de emergências, 20% é o que deve ser referente a dívidas e os 80% é a manutenção, que eu tenho que pagar, academia, enfim, gasolina, essas coisas. E no próximo bloco você confere uma matéria sobre a busca incessante das mulheres para se enquadrar nos padrões de beleza. O Ciências Sem Fronteiras é uma ótima oportunidade para os alunos da UFPB estudarem em universidades no exterior, exceto para os alunos dos cursos de Humanas, que não podem participar do programa. 918 alunos da UFPB participaram do Ciências Sem Fronteiras desde 2011, o ano que ele foi criado. O programa tem como objetivo o crescimento econômico e o progresso tecnológico do país. Dessa forma, as ciências humanas foram excluídas do edital. O aluno do curso de jornalismo, Marco Antônio, acaba de chegar de Londres, onde passou um ano. Ele conseguiu fazer a inscrição antes da alteração do edital, que excluiu 20 cursos da área de humanas. Para ele, a defasagem que existe na área de humanas poderia ser diminuída com a participação dos cursos no programa. A área de humanas é uma área que é muito defasada também e, querendo ou não, é uma área que faz parte de uma construção do conhecimento válida para a gente criar um país melhor, né? Não só a parte tecnológica deve ser desenvolvida, a parte econômica, a parte de produção em si, mas também a gente tem uma defasagem muito grande na área de humanas e eu acho que um programa de intercâmbio pode ajudar a suprir essa defasagem. A representante institucional do Ciências Sem Fronteiras na UFPB, a professora Bagnoli Araújo, acredita que por o Brasil ser um país em desenvolvimento, deve sim haver uma preocupação com a área de exatas. Porém, reconhece que as ciências humanas não podem ser excluídas do programa. Não podemos restringir as outras áreas de formação que também são científicas, ciências humanas, ciências sociais,
ciências da comunicação. Eu não considero que o Brasil está tão consolidado assim na área de comunicação, de jornalismo, por exemplo, de que nós não possamos aperfeiçoar ou dar uma nova visão de formação aos acadêmicos dessa área. Você se considera bonita? Acha que está acima do peso? Gostaria de fazer uma cirurgia plástica? Você pode estar tentando se enquadrar nos padrões de beleza impostos pela sociedade. A imagem da mulher divulgada pela mídia é discriminatória, irreal e não contempla a diversidade da população feminina. Por consequência, existe uma imposição social de uma estética de corpos extremamente magros, jovens e europeizados, características incompatíveis com a aparência da maioria das mulheres. Larissa é modelo e apresentadora, o que exige muito da sua aparência. Para se manter dentro dos padrões, ela precisa associar suas atividades com uma rotina de cuidados com a beleza. Eu costumo dizer assim, que a mulher, ela tem que cuidar da casa, cuidar da família, cuidar do marido, cuidar dos filhos e tá impecável, bonita, de salto alto e tal. Então não é fácil. Tem dias que a gente não quer fazer nada, quer relaxar, ficar de cabelo molhado, sem maquiagem, descalça, só em casa descansando, né? Mas eu acho que tem muito isso, tem essa cobrança. Senão você já é a desleixada, você não tá bem, principalmente quem vive de imagem, né? Então eu acho que tem sim, com certeza. Se para se enquadrar em padrões as mulheres precisam se desdobrar e acabam ficando sobrecarregadas, as que optam por não seguir esses modelos são vistas como esteticamente fracassadas. Sem um corpo magro, as jovens encontram dificuldades para se relacionar social e afetivamente e para consumir produtos de moda. A estudante de jornalismo Andresa Carla afirma que se sente bem em seu corpo, mas tem dificuldades para encontrar roupas jovens para o seu manequim. Eu costumo dizer que toda mulher só lembra que está gorda quando vai numa loja, porque o padrão é para magro. Quando você acha uma roupa que cai bem em você, é uma roupa para uma senhora de 40 anos, de 50 anos. Não é uma coisa que de você vestir e achar bem. As jovens que não correspondem aos padrões estéticos se sentem angustiadas por não serem totalmente aceitas pela sociedade, o que pode causar danos psicológicos. Essa pressão para que os corpos femininos atinjam um ideal estético promove também distúrbios alimentares. Ina Lígia é psicóloga da clínica da UFPB, especialista em crianças e adolescentes, e afirma que essa pressão vem causando patologias pelo excesso de cuidados com a aparência. Bem, essa pressão que é imposta pela sociedade de um padrão de beleza pré-estabelecido, né, vem causando muitas patologias, sim, decorrente desse excesso de cuidado. Um cuidado que já extrapola muito a questão da saúde, né? Então, essas patologias podem ser desenvolvidas através ou da não alimentação, que vai à anorexia mesmo, onde um jovem adolescente pode deixar realmente de se alimentar e que leva à morte, ou através de um exagero nessa alimentação, pela ansiedade, e que depois você tem a necessidade dessa redução, ou seja, através do vômito mesmo, e através de pílulas que você toma para a constipação, ou seja, você ingere muito alimento pela ansiedade, mas tem necessidade depois de eliminá-los, o que é a bulimia. Além do padrão das modelos altas e magras, ainda existe uma pressão para que as mulheres sigam padrões secundários, como se manterem com a aparência sempre jovem. A jornalista Maria Alice Corrêa é uma mulher muito vaidosa, mas sempre gostou de quebrar padrões. Recentemente, ela tentou deixar os cabelos totalmente brancos, mas recebeu muitas reclamações de amigos e familiares. Eu gosto de quebrar padrões. E quando eu desejei deixar meu cabelo totalmente branco, como ele está, então foi uma cobrança enorme dos filhos, dos amigos. Até mesmo eu disse, eu não obedeço a ninguém, eu vou ficar com meu cabelo branco. Só que eu tenho uma madrinha, que é uma mãe, uma pessoa muito importante na minha vida, ela tem 92 anos. E ela não aceitou também eu ficar com o cabelo igual dela, né? E ela chegou a dar ultimato, ou você pinta o cabelo, não entra mais na minha casa. Então eu tive que passar um tonalizante, porque a pintura eu não uso mais. Mesmo com toda essa ditadura, as mulheres precisam priorizar a saúde e preservar sua autoestima com a consciência de que é possível ser feliz sem se enquadrar nesses padrões. A professora doutora Maria Olina Carvalho é coordenadora da Rede Feminista Norte-Nordeste de Estudos e Pesquisas sobre Mulher e Relações de Gênero. Ela explica que o estado de felicidade é uma coisa interna, que não depende meramente da aparência. Tem problemas que poderiam ser evitados se a pessoa não tivesse tão ansiosa para corresponder a esses padrões, porque o estado de felicidade é uma coisa interna, não depende meramente de como você parece, se apresenta aos outros, não depende só de aprovação social,
de ser incluída. Claro que ser amada, ser apreciada é muito importante também para o bem-estar da gente, mas as pessoas precisam se voltar mais para cultivar valores mais interiores, se conhecerem melhor, para garantirem um pouco desse bem-estar, dessa satisfação interna que não vai vir necessariamente dessas intervenções externas para tornarem você mais bonita ou para você ficar mais na moda. Esse foi o Galeria de hoje. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.